Olá, tudo bem com você? Bom, gente, esse é o nosso vídeo número 1, episódio número 1 para você que está ouvindo aí nas plataformas de podcast. Você que não sabe ainda, nós temos aí nosso canal de podcast, versão mais editada desse vídeo, talvez com mais conteúdos. Temos também nosso blog, está aqui na descrição, tanto do podcast quanto desse vídeo aqui. Corre lá, nós temos ali todo um conteúdo para você se aprofundar um pouco mais sobre a temática desse vídeo, que você já deve ter visto aqui no título, obviamente. E o que é esse negócio aí? Eu já vou chamar meu colega aqui, meu professor Eduardo Salles. Você já sabe muito bem, se você não viu ainda, veja o vídeo de apresentação, está aqui nos cards em cima do nosso professor Eduardo, sobre o que é esse canal, do que nós falamos nesse canal aqui. Então, o professor Eduardo, ele é doutor e mestre em teologia, tem aí experiência em pesquisas em Bíblia, em leitura bíblica, e eu quero então que o nosso professor Eduardo explica que negócio é esse de quando Deus vira uma cadeira. Que é isso, professor? Do que a gente está falando, tanto no artigo lá que os nossos amigos vão encontrar no blog, quanto nesse vídeo aqui, que esse negócio de Deus cadeira, gente. Estou numa cadeira aqui, mas Deus cadeira eu nunca vi, não. Parece até brincadeira, né, Jonas? Mas é séria a coisa, viu? Na verdade, isso aí vem de uma metáfora que eu faço em sala de aula, né? Eu sempre juntei com os alunos e fiz uma metáfora na sala de aula quando estou falando sobre conhecimento de Deus. E eu sempre faço a metáfora da cadeira. A metáfora da cadeira é ótima para entender um pouco sobre o conhecimento de Deus. E é isso que a gente vai tentar falar hoje aqui, né? Eu já vou entrando aqui, Jonas, e aí você pode aí dar uns pitacos aí também, ajudar, inclusive porque ajuda o povo aí que está em casa, né? E você também, ó, o que é importante? O Jonas até citou aqui que você tem agora a opção do blog aí também, inclusive para que você quiser fazer uma citação. Às vezes assistiu uma aula, achou um conteúdo interessante e tem interesse em fazer a citação em um artigo ou algum trabalho que está fazendo, aí a gente decidiu, então, montar o blog para facilitar isso para você, para quem quiser fazer uma citação e tal, e até para você indicar para alguém aí poder ler também e participar conosco, tá? E também porque, às vezes, quando a gente lê algo, parece que a gente aprende de um jeito diferente do que quando a gente ouve, tá? Então, vamos tentar falar sobre isso, né? Primeiro, ó, conhecimento de Deus é um dos principais temas da teologia da vida cristã, tá? Também é presente em outras teologias, sem dúvida. Você vai falar sobre o conhecimento de Deus na teologia sistemática, vamos falar sobre o conhecimento de Deus na teologia bíblica, tá? Mas são abordagens diferentes, como eu já disse. Na teologia cristã, o que nós abordamos? Qual o diferencial dessa abordagem do conhecimento de Deus na teologia cristã? Então, assim, começamos assim. Na história da interpretação, você vai ter o seguinte, tá? Que há uma proposta muito objetiva. Conhecimento tem a ver com objetividade. Tá? Por exemplo, né, você pega aqui a tampinha de garrafa, né? Estou aqui com a tampinha de garrafa. Como é que eu conheço essa aqui? O conhecimento objetivo, ele vai analisar ela por meio do olhar primeiro e vai dizer, é uma tampinha roxa, redonda, de largura de mais ou menos 1 centímetro, tá? De material plástico, com inscrições. Então, isso é um conhecimento objetivo. Ele é baseado em extração de informação por meio da experiência do observador e do objeto. Ao mesmo tempo, esse conhecimento também é um conhecimento que pode ser entendido como um conhecimento objetificado. Porque quando olha essa tampinha, só vê a tampinha. Como assim, professor? Tem mais coisa que uma tampinha aqui? Tem! Tem muito mais coisa que uma tampinha aqui. Tem toda uma reflexão cultural, histórica e social por trás da elaboração dessa tampinha e da história que vai formar essa tampinha. Tá? Então, mas, é claro, o conhecimento objetificado é o conhecimento simples. É aquele conhecimento que nós usamos para ensinar nossos filhos a viver. Então, a criança vai crescer e você vai falar para ela que isso aqui é uma tampinha. Você não vai falar que essa tampinha tem a ver com o mercado, com a industrialização. Você não vai falar que isso aqui tem a ver com lógica de produção em larga escala. Não, você vai falar para o seu filho que isso aqui é uma tampinha. Então, essa forma de conhecimento ela é muito mais didática e é ela que a gente pratica. Então, isso acontece para tudo. Você vê um óculos, você fala assim, isso aqui é um óculos. Mas tem muito mais coisa do que o óculos. Você pega aqui, ó, tem uma trena na minha mesa. Isso aqui é uma trena, tá? Mas é uma trena
É a mesma coisa. Ah, uma trena é o quê? É um medidor, tal. Não, tem muito mais coisa por trás disso. Mas o conhecimento objetificado é esse conhecimento que resume tudo às características do objeto. Não consegue enxergar além das características do objeto. Tá? Então, assim, o problema, então, aqui, para a gente começar a pensar, e eu acho que essa é a base para pensar o conhecimento de Deus, será que o conhecimento de Deus não acaba também sendo algo objetificado? Será que quando nós estudamos o conhecimento de Deus, estudamos sobre Deus, né, não tratamos Deus também como um tipo de coisa, um objeto, uma matéria? Será que nós não fazemos declarações sobre Deus como fazemos declarações sobre uma tampinha de garrafa ou sobre uma cadeira? Tá? O problema todo, e aqui acho que é para você já perceber isso daqui, é que Deus pode ser estudado com essa mesma lógica. Porque isso é uma forma de conhecer e forma de aprender. Então, quando você fala em conhecer Deus, não é só um movimento de Deus para mim. É um movimento meu para Deus. Que tipo de conhecimento eu uso para conhecer Deus? Por exemplo, você pode pegar um médico. O médico conhece você melhor que você. Como assim? Conhece questões biológicas que você nem imagina. Ele vai falar de ossos e de nervos que você tem no seu corpo que você nem imaginava que tinha esse trem aí. Ok? Mas só que é um tipo de conhecimento. Por exemplo, ele não te conhece como um amigo. Ele tem um conhecimento baseado numa epistemologia científica da medicina. Mas ele não conhece você como amigo, ele não conhece você como pessoa, ele conhece você como ser humano, como ser biológico. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Existem formas diferentes de se conhecer a Deus. E a minha pergunta é, será que a gente está conhecendo Deus como? Como será que o conhecimento de Deus é processado hoje? Essa é uma pergunta que os teólogos da teologia da vida cristã fizeram há 40, 50 anos atrás e que bombou na teologia na época, porque ela conseguiu chamar atenção para uma falha no pensamento que fazia que os pesquisadores fossem ou para o extremo da análise crítico-científica de quem é Deus e o que é o conhecimento de Deus, ou iam para o outro extremo da pragmática sobre o conhecimento de Deus, que se reduzia simplesmente a vir na igreja e praticar religião. Mas será que existe alguma coisa aí nesse meio? E eles conseguiram pensar e trazer à tona alguma forma diferente de pensar sobre Deus. Tá? Mas, pensando então ainda no nosso problema, de que Deus pode ser conhecido como um objeto, é aí que surge que nós precisamos pensar na atividade prática. Eu na sala de aula, então, nesse momento eu levanto, geralmente, pego uma cadeira e ponho na frente dos alunos e falo, eu vou provar para vocês hoje que vocês tratam a Deus como tratam essa cadeira. Os alunos ficam todos indignados, né? Como assim, professor? Você é louco? Como é que a gente trata Deus com uma cadeira? Eu falei, trata. E pior é que a gente nem percebe isso. Tá? Como assim? Ó, funciona da seguinte forma. Quando você suponha que você quer trocar a cadeira do seu escritório. Aí você vai atrás de uma cadeira nova. Mas você não sai e vai na primeira loja e compra a primeira cadeira que você vê. Não é isso. Não. O que você faz? Primeiro você faz uma pesquisa. Você procura, então, as características que atendam à sua necessidade. Porque você quer uma cadeira que seja boa e que atenda às suas necessidades. Presta atenção no que eu estou falando. Você vai procurar uma cadeira que seja boa e que atenda às suas necessidades. Para isso, então, são várias características. Por exemplo, você vai procurar aí uma cadeira que seja confortável, né? Uma cadeira que seja ideal para o ambiente, tenha as mesmas cores do ambiente, que tenha um material durável, que tenha um estofado aí confortável, porque às vezes vai ficar bastante tempo, que tenha aí uma estrutura em que a sua coluna não fique toda desajeitada na cadeira, não é isso? Uma cadeira que suporte o peso, tá? A gente vai procurar tudo isso numa cadeira. É uma cadeira para uma área externa, uma cadeira para o escritório, ou uma cadeira para a cozinha. Então, são todas características do objeto. Então, o que é isso? Isso é um conhecimento objetificado. Você se relaciona com a cadeira pelas características e por aquilo que a cadeira pode proporcionar a você. Agora, vem comigo aqui. Presta atenção. Será que você se relaciona com Deus da mesma forma? Será que você se relaciona com Deus e conhece Deus
pelas características de Deus e pelo que Deus pode proporcionar a você? Então vamos lá. Quando você compra uma cadeira, você vai procurar uma cadeira pelo que ela pode te fornecer. E será que quando você procura Deus, você procura Deus pelo que Ele pode te fornecer também? Para pra pensar. Quando você procura uma cadeira, você procura uma cadeira que seja boa e que atenda às suas necessidades. Será que quando você procura Deus, você não está procurando Deus porque Ele é bom e atende às suas necessidades? Pô, professor, agora você bugou a gente toda aqui. Agora complicou, hein? Agora complicou, porque... Mas eu não vou... Que veja bem, como é que o pessoal aí, sei lá, faz os convites para ir na igreja? Como é que as pessoas, sei lá, falam de Deus para as outras pessoas? Normalmente não é pelo que Deus pode fazer para elas. Automaticamente acaba levando, por um lado ou pelo outro, acaba levando para um utilitarismo, né? E daí a pessoa, tô entrando na minha crise aqui agora diante disso. Eu acredito que os nossos amigos aqui estão na mesma crise que eu agora. Não, Jonas, presta atenção. Olha o que acontece. As pessoas procuram Jesus porque Ele é o Salvador ou porque Ele é o Senhor? Então, que tipo de relacionamento elas procuram com Deus? Entende? Muitas vezes, esse conhecimento está objetificado. Ele está procurando Deus por aquilo que Deus pode fornecer para ele. Então, isso não é conhecimento de Deus. Isso é um conhecimento objetificado de Deus. Sim, Jonas? Tem o ponto, mesmo que eu busque a Cristo como meu Salvador, mas seja pelo medo de ir para o inferno, já é objetificando o aspecto de Salvador dele. Quando a gente objetifica, nós não estamos considerando a complexidade do ser, da vida. Lembra que eu falei da tampinha? A tampinha é muito mais do que uma tampinha. Ela tem toda uma complexidade por trás dela. Mas eu me relaciono com ela só por aquilo que ela me serve. Ela me serve como tampinha. Então, você tem um óculos, tem toda uma complexidade de relações culturais por trás de um óculos. Mas eu me relaciono com ele pelo que ele me serve. Ele serve para me colocar no rosto, para me enxergar as coisas. Então, eu me relaciono por aquilo que ele me serve. Esse é um tipo de conhecimento horrível. Horrível. Ele só serve para objeto. Mas, mesmo assim, ele é um conhecimento resumido, superficial, que não dá conta da realidade. Quanto mais aplicar isso a Deus. Tá? Professor, então, Deus... deixa eu piorar ainda a situação. Sim, pode piorar. Porque comecei, vamos pensar na jornada do cristão, né? O negócio de Marx tem tudo, a jornada do não sei o quê, né? Sim, a jornada do cristão. Ele foi convidado para ir na igreja, sei lá, até numa boa intenção do amigo dele, que é crente, porque sei lá, ele estava com um problema na família, porque tinha alguém com problema de alcoolismo, de droga, seja o que for, e não, vai na igreja, porque Jesus pode te libertar, Deus pode te libertar. Ok, se cristãozinho, se quase cristão, entrou na igreja, teve ali sua experiência com Deus, foi liberto, ou a pessoa foi liberta, digamos, ele recebeu aí a parte que ele estava buscando dentro da relação que começa com a objetificação. Mas aí, dentro da igreja, dentro dos cultos, seja por ensino ou falta de ensino, ele vai caminhando para essa utilidade. Quer dizer, agora eu vou de culto em culto, de campanha em campanha, buscando pelo que Deus pode me acrescentar, o que Ele pode fazer por mim, e esse ciclo continua pelo convite que Ele vai fazer pelos outros. Exatamente. É tão pior assim. É um conhecimento de Deus para o mercado. A pessoa não conhece a Deus, mas o conhecimento de Deus que ela acabou desenvolvendo é um conhecimento de Deus para alimentar o mercado. O mercado precisa que ele tenha esse conhecimento para que outras pessoas também produzam o mesmo conhecimento. No final, ele não conhece a Deus. Ele conhece o Deus que o mercado quer que ele conheça para que o mercado continue se retroabastecendo.
Tá? Agora, veja só, eu escrevi aí no artigo, depois já estou colocando aqui, citando aqui até para forçar você a dar uma lidinha, tá? Tá escrito assim lá, ó, por que as pessoas buscam a Deus? Porque é bom? Porque atende às nossas necessidades? Qual a diferença em relação à cadeira? Parece que criamos parâmetros para regular Deus, assim como regulamos as cadeiras. Parece que criamos parâmetros para regular a bondade de Deus, a bênção de Deus, a presença espiritual de Deus, a palavra de Deus, a vontade, os caminhos. Enfim, nós criamos Deus, nós dirigimos Deus. Nós falamos para a pessoa, não, Deus não quer isso, Deus quer isso. Deus não pensa assim, Deus pensa assado. Né? Deus não ama desse jeito, Deus ama daquele jeito. Deus não... Entendeu? Como, meu? As pessoas estão decidindo por Deus. Estão dizendo qual o sentimento de Deus. Deus está triste com você. Meu Deus. Quando eu ouço essas frases, meu coração, rapaz, dá vontade de chorar. Deus está triste. Ah, você sabe lá qual está passando o sentimento dentro do coração de Deus? Se é que Deus tem sentimento. Né? Deus, pegando, além de atribuir relações humanas, ainda atribui uma relação direcionada para poder produzir contrição forçada nas pessoas. Gente, isso não é conhecimento de Deus. Muito do que se tem hoje do conhecimento de Deus é conhecimento objetificado de Deus. Eu coloquei aqui no artigo, ó, mas será que realmente conhecemos a Deus? Ou nos relacionamos com a imagem objetificada de Deus criada pelo olhar do pesquisador? Pergunta é, você se relaciona com Deus ou com uma imagem criada de Deus? Veja como é que é a coisa. E Deus, gente, tem que ser muito misericordioso. Porque a gente faz uma salada de fruta sobre o conhecimento de Deus, que é, como diz Lutero, é só a graça mesmo. O Lutero, quando ele vai ponderar e falar várias vezes nas suas obras que nós somos como um saco de vermes, ele não está errado nem de longe. Ele está muito certo. Porque o nosso melhor ainda é muito, muito, muito atrapalhado. Tá? Ó, e como se não bastasse, além de desenvolver um conhecimento objetificado de Deus, usamos esse conhecimento objetificado de Deus para relacionar com as outras pessoas. Desenvolve um conhecimento de mercado de Deus, objetificado extremamente, e aí começa a julgar os outros. Ah, você é de Deus, você não é de Deus. Hoje eu sinto o Espírito de Deus aqui. Não, você não tem o Espírito de Deus, não. Gente, quem nós somos para dizer onde está o Espírito de Deus? Se lesse a Bíblia um pouquinho, só viria. Ah, lá Jesus fala, gente, o Espírito de Deus não é uma coisa governada. Ele é como o vento, uma hora está aqui, outra está ali. O homem não exerce o domínio sobre ele. Tá? Mas você entende? O conhecimento de Deus objetificado, ele tem toda uma dimensão de controle, de domínio, toda uma estrutura, que aí é tema para outra abordagem nossa. Mas aqui, a princípio, o que eu quero mostrar para vocês é, existe um conhecimento de Deus objetificado, atrapalhando como se conhece a Deus. Mas aí, a essa altura, Jonas, acho que o povo já deve estar se perguntando, então, professor, o que é o conhecimento de Deus? Como nós chegamos a ele? Ou ainda, será que tem como nós chegarmos a ele? O que você acha aí, Jonas? Eu vou te provocar um pouquinho agora também. Será que nós somos mesmo aí capazes de chegar no conhecimento de Deus? Pois é. Diriam alguns, que a gente vai conhecer a Deus pelas Escrituras. Boa. Mas será que a Bíblia é Deus? Será que ela contém todo Deus ali dentro dos... Se você é protestante, dos 66 livros da Bíblia, será que resume Deus naquilo ali? Isso, e não só isso. É possível que a pessoa construa um conhecimento objetificado de Deus usando a Bíblia para isso. Né? Por exemplo, é muito comum as pessoas falarem assim, Deus é bom. Fala a Bíblia, Deus é amor. Mas aí ele não se relaciona com Deus, ele se relaciona com um conceito que ele extraiu do texto. Ah, Deus é justiça, Deus é luz e nele não há trevas alguma. Né? Então, o que acontece? Ele pega lá, vai lá na Bíblia, extrai aquele verso sobre Deus, aquela ideia sobre Deus, fala, Deus é isso. Está na Bíblia. A Bíblia diz que Deus é amor, então está na Bíblia. E usa totalmente fora do contexto. Hã? Se não concorda, rasga a Bíblia. Se você não acha que Deus é justiça a esse ponto. Mas você entende? Isso acaba sendo um conhecimento objetificado, porque Deus é complexo, na verdade.
Ele não é uma coisa. Vai falar, Deus é amor. Certo? Deus é amor, mas é um monte de outras coisas ao mesmo tempo. Deus é justiça, mas é um monte de outras, entendeu? Um monte de outras que estão reveladas e um monte de outras que não estão reveladas. E nem se você juntar tudo, Deus é tudo isso aqui, ainda você não chega lá. Por quê? Agora vamos baixar isso ao nível humano para ficar mais fácil de pensar. Porque o ser humano também é assim. O ser humano, ele é um ser complexo. Ao mesmo tempo, você vê no ser humano luz e trevas. Eu fico doido que esse povo fala, não, você tem que ter um coração puro. Coração puro, irmão, não tem coração puro. Para com isso de coração puro. Você não vai achar coração puro, porque nós somos seres humanos. Coração puro é só Deus. A hora que você tiver o coração puro, você virou Deus. Ah, mas tem que abandonar o pecado. Só a hora que você virar Deus. A hora que você virar Jesus, você virar Deus, aí você abandona o pecado. Não tem como, tá? Isso faz parte do que nos torna humanos. O que nos torna humanos é essa falibilidade. É inato da nossa natureza. Nós só deixaremos de ser falhos se nos tornarmos Deus. Tá? Então, rapidinho aqui, para nós retomarmos aqui, não devagar muito, né? Olha só, algumas pessoas, então, eu até coloquei no artigo, ó, passam a se relacionar com os conceitos de Deus. Então, veja, se relacionar com conceitos de Deus também não é o mesmo que se relacionar com Deus, porque Deus é muito mais complexo que um conceito. Tá? Parece fácil, parece simples, mas os conceitos que a Bíblia apresenta são testemunhos do agir de Deus, que só tem sentido quando nós experimentamos eles na nossa vida. Pega um conceito simples, ó, que a teologia sistemática usa muito. Deus é onisciente. Aí eu dou na aula de teologia, né? Aí os alunos falam, Deus é onisciente. Eu falo, tá bom, deixa eu fazer uma pergunta para vocês então. Então isso significa que Deus está trancado dentro de um cofre de um navio afundado no fundo do oceano? É isso que você está dizendo? E lá sozinho, lá no fundo? A pessoa fica assim, não, mas como assim? Salmo, tem um salmo, o salmista usa bem claro assim, ó. Se eu tomar as asas da alvorada, se eu subir ao céu, lá tu estás. Se descer à profundeza do Sheol, lá tu estás também. E se tomar a asa da alva, lá tu estás também. O que ele está falando? Que Deus está em toda parte? Não. Ele está dizendo que onde ele estiver, Deus está. A onisciência é um conceito que deveria ser relacionado à vida. Ele não está aí para dizer uma realidade matemática. Vamos fazer uma equação para dizer aqui em toda a parte que Deus está. Tem sentido isso? O sentido da onisciência e da presença de Deus está ligado à vida, à nossa relação. Isso são dinâmicas que estão presentes no texto bíblico para mostrar para nós como se relacionar com Deus. E não para definir Deus e transformar ele, prender ele numa caixa e dizer que Deus é assim ou que Deus é assado. Você entende? São manipulações do conhecimento de Deus por meio do conceito. Quando a pessoa extrai o conceito, ela está assim, ó. Aquele dia ela fez uma coisa errada. Aí ela chega em casa, Deus é amor. Aí no outro dia, alguém lá na empresa que ele trabalha pisou no calo dele. Mas Deus é justiça também. Mas quando ele faz a coisa errada, Deus é amor. Quando o outro faz a coisa errada, aí Deus é justiça. Gente, não existe essa lógica louca. Tá? Por isso que a gente tem que pensar, tomar cuidado com essa forma de utilização do conhecimento de Deus baseada nas características. As características de Deus não são Deus. É igual você, ó. Você é um bípede, mas isso, as características, não define você. Tá? Você é um mamífero? Mas essa característica não define você. É um ser racional? Mas isso não define. Entendeu? As nossas características não nos definem. Elas não nos definem. Elas apontam caminhos de relacionamento. Então, de repente, você fala assim, aquela pessoa lá, aquele é gente boa. Significa que ele não faz nada de errado? Que o mal não passa na vida dele no momento algum? Claro que não. Mas significa que ele tem um estilo de vida onde demonstra ser gente boa. Tá? Então, a gente tem que entender que há essa percepção da complexidade, que as relações não são resumidas entre certo e errado, entre bom e mal. Há muito mais complexidade nas relações, principalmente nas relações com o sagrado. Tá? E aqui agora, para a gente tentar dar um fecho e apontar para o nosso próximo encontro, porque senão não vou dar tudo para vocês hoje, tanto porque não dá. Tá? Então, a questão é a seguinte, ó. Há na Bíblia um livro que nos provoca o conhecimento de Deus, que é o livro de Oséias.
Oséias é um livro escrito há mais de 2000 anos. Como ele pode trazer alguma coisa aí para nós sobre Deus? Simples, gente, simples. Oséias é um livro escrito sobre a vida e suas complexidades. A história de um profeta que se casou, tirou uma mulher da prostituição, depois, de repente, ela acabou voltando àquela prostituição ritual, tinha todo um problema social por trás disso, e aí ele gera uma crise com ela, acaba destruindo a sua família, mandando a mulher embora. Deus, então, vai lá, puxa a orelha dele, manda ele amar ela novamente. Gente, tem toda uma dinâmica complexa no livro de Jonas. De Oséias. E esse livro de Oséias, então, ele traz para nós uma nova noção, uma noção diferente sobre o conhecimento de Deus. Nova dentro do nosso discurso aqui, tá? Porque ela já é antiga. A questão é que nós acostumamos a ver o conhecimento, a pensar o conhecimento de forma objetiva. Mas no livro de Oséias, eu já dou a provocação para você dar uma lida em Oséias antes do nosso próximo encontro, porque no livro de Oséias existe uma percepção complexa do conhecimento de Deus. Oséias já vê Deus de uma forma que a teologia da vida cristã, muito perto da teologia da vida cristã, que é essa percepção de complexidade, que independente dos erros ou dos acertos, o amor de Deus se manifesta, sabe? Como uma coisa, um conhecimento maior, não um conhecimento baseado em regrinhas de certo e errado simplórias, mas um conhecimento muito mais complexo da vida. Tá? E esse aí é que nós vamos abordar. Então, no próximo encontro, nós vamos tentar abordar o conhecimento de Deus no livro de Oséias, e você vai descobrir, então, por que Oséias usa a palavra iada do hebraico para falar sobre o conhecimento de Deus. Essa palavra era usada também para o relacionamento íntimo entre esposo e esposa. Então, quando a Bíblia fala que Adão conheceu Eva, Oséias vai pegar essa mesma palavra do conhecimento que Adão conheceu Eva e vai usar essa palavra para falar sobre o nosso conhecimento com Deus. O que Oséias quer dizer com isso? Que esse conhecimento de Deus, ele não é só um conhecimento íntimo, mas também um conhecimento complexo, tá? Com todas as complexidades de uma relação conjugal. Então é isso que é o convite para você vir, então, aí no nosso próximo vídeo e nos acompanhar, né, Jonas? Porque aí você vai, então, dar sequência. É claro que nesse tema do conhecimento de Deus, hein, Jonas? Eu acho que nós vamos ter que fazer uma série. Uns 3, 4 estudos, pelo menos, para a gente conseguir finalizar ele, viu? Mas isso é muito bom, porque veja bem, eu tenho certeza que o pessoal está aqui. Meu Deus, então a forma como eu acho que eu conheço Deus, ou conheci Deus até aqui, ela não estava indo no caminho certo. E esse, então, é muito importante que seja uma série, justamente para ajudar e me ajudar todo mundo que está assistindo a desmistificar essa ideia de conhecimento de Deus e perceber, então, como nós podemos conhecer a Deus profundamente. Hein, Jonas? E também, não é para a pessoa ficar chateada, então eu não conheço a Deus, ou eu conheço a Deus superficialmente. Não, não é que é isso, gente. É que a gente vive uma vida tão louca que o conhecimento de Deus acaba ficando objetificado automaticamente. Isso que nós estamos falando em teologia da vida cristã não é um purismo teológico, não é isso, não. Mas é uma releitura. É um chamado para você pegar e falar assim, pera lá. Lembra? Antigamente usava muito de algumas músicas no meio evangélico, muito popularizadas, que falavam sobre lembrar de onde você errou, voltar lá e reconstruir. Sabe? Essa dinâmica de onde foi que eu caí? Onde foi que eu perdi meu caminho? Sabe? A gente precisa começar a fazer isso mais vezes. Parar para pensar um pouco na vida. Pera lá, será que eu perdi o caminho em algum lugar? Será que em algum lugar eu me afastei de Deus? Será que em algum lugar eu perdi aquele conhecimento de Deus que produzia algo diferente na minha vida? Então, o chamado do conhecimento de Deus é esse. Não para, eu acertei, eu não acertei, eu tenho conhecimento verdadeiro, eu não tenho conhecimento verdadeiro. Entendeu? Isso aí é aquela leitura da tampinha. É teologia da tampinha, viu, Jonas? É aquela leitura rasa. Não é isso, cara. Não é isso. Isso não é importante. Importante é você pensar assim, pera lá, será que eu estou deixando passar alguma coisa? Será que essa vida louca e essa forma de conhecimento que a gente não tem tempo nem para meditar, nem para conversar sobre Deus durante o dia, nem para conversar com Deus, será que essa loucura não está fazendo com que eu perca o conhecimento de Deus e assuma realmente esse conhecimento de Deus mercadológico, meia boca? Ou então esse conhecimento científico exagerado que só vê Deus como um método de estudo ou como um objetivo de pesquisa e não consegue ver Deus além disso? Eu acho que é essa que é a pegada. Então o convite está aí para o próximo encontro. Ok?
É isso, gente. Se você já assistiu aí esse primeiro vídeo, provavelmente deve estar aqui já no card o próximo vídeo nosso, já entrando nessa série, né, de conhecendo Deus aí dentro do livro de Oséias. Para você que não tem uma Bíblia, tem os aplicativos da internet, né, para você baixar uma Bíblia aí no seu celular. Provavelmente você consegue uma Bíblia gratuitamente na sua igreja, em alguma igreja próxima a você. Mas é muito mais fácil você acompanhar pelo celular. Obviamente que você tendo uma Bíblia física, você consegue anotar o que você quiser nela, etc. Mas fica o nosso convite para que desse vídeo até a publicação do próximo vídeo, você comece pelo menos a ler, a conhecer aí essa leitura de Oséias. Curta esse vídeo, compartilha aí no grupo da sua igreja, dos seus amigos, da sua Toca o família. sininho. Toca o sininho para receber as notificações. Porque senão não recebe, né? Não recebe. Se não sai ali o vídeo, você vai ficar esperando. Mas eles falaram que toda semana tem vídeo e não chegou o vídeo. É porque você não tocou o sininho. Então, badala esse sino aí, inscreva-se no canal, clica em curtir e comenta aí sobre essa sua nova curiosidade, como é que você entendeu esse vídeo, esse conteúdo, como isso tem contribuído aí para a sua maturidade na vida cristã. Isso. Beleza? Mais algo, professor? Ou nós nos despedimos? Por hoje tá bom, né? Já tem muita coisa para a gente pensar. É isso, gente. Então, mais uma vez, aqui na descrição tem o link para você encontrar e mergulhar mais nesse conteúdo dentro do nosso blog, né? Do nosso artigo que foi escrito especificamente para esse episódio. Também temos a nossa versão em podcast. Se você gosta de ouvir aí, fazendo a sua caminhada, no seu dia a dia, na sua casa, assine aí, né? Inscreva-se, siga-nos aí nas plataformas de streaming, né? Nas plataformas de podcast. E pode deixar suas opiniões, participa da discussão, questionamentos, ideias, insights que você pode ter tido aí durante a nossa apresentação, né? Porque isso aí, se compartilhar, ajuda a fomentar o conhecimento. Né? A gente sempre pede sempre que haja aquele cuidado, né? Aquela ética na hora de escrever, na hora de emitir críticas e pareceres. Ressalvado isso daí, estamos abertos para discutir e pensar tudo. É isso. Ficamos por aqui então, professor. Legal. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Até. Até mais.